Então tá bom. Pessoal do online, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal do presencial, boa noite. Vamos dar início à nossa aula. Eu me apresento aqui para o seu curso de soldado. Eu sou o Tenente Everton e dentro dessas condições eu quero trazer para você a experiência em torno de ali nas provas de soldado, de sargento, de segundo sargento e até mesmo do CFO, poder trazer que todas elas são da banca CRS. Então todas elas têm aquela forma de lidar com as questões de maneira literal, mas ao mesmo tempo objetivas e que vão colocar questões que vão provar para você que você não estudou profundamente a parte literal. Então, para estudar profundamente a parte literal, eu serei aquele que vai atinar para os pontos de prova. Olha, essa palavra aqui já mudou. Isso aqui é importante porque não está dizendo somente, e na prova estava dizendo somente. Então, eu vou te trilhar para situações onde, porventura, poderia cobrar novamente ou pela primeira vez. Perfeito? Nosso tema será de direitos humanos no seu edital. Direitos humanos no seu edital ele vai abarcar leis que correspondem à proteção dos grupos vulneráveis, das minorias e circunstâncias que vão garantir essa qualidade na aplicação dos direitos fundamentais às pessoas que têm ali a condição de minoria para as suas garantias. Ao mesmo tempo, eu vou atribuir também documentos, formas normativas que protegem esses direitos humanos. E o primeiro não podia ser outro, senão a Declaração Universal de Direitos Humanos. E essa declaração, ela corresponde a trazer para nós o que é direitos humanos. Então, essa declaração... Deixa eu só mexer nisso aqui um pouco. Essa declaração... Essa declaração, ela nos traz algumas situações práticas de prova. Ela quer saber de você se você entendeu o que é direitos humanos. Então, quando o policial vem aqui para passar o que é direitos humanos, é para te trazer que ele sabe o que é, e sabe o que cobra, e sabe como praticá-lo, na essência das garantias e direitos. Então, direitos humanos é o conjunto de direitos e garantias assegurados nas declarações e tratados internacionais dos direitos humanos. Esse conceito eu quero com você de forma literal. Então é para trazer que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem no seu arcabouço dos 30 artigos, aquilo que nós, em qualquer circunstância do nosso planeta, possa atribuir a uma pessoa humana. Porque pessoa humana é redundante. Se é pessoa, tem que ser tratado com dignidade. Dignidade humana. Então, essa circunstância não vai ter um juízo de valor. Não tem um ser humano que é tratado diferente do outro para os direitos humanos. Todos eles, em qualquer lugar do mundo, terão a mesma condição de tratamento dentro do nível de direito e garantia, do qual vai ter como único nivelamento manter-se no nível da dignidade. Quer dizer que você tem dignidade da pessoa humana. Mas o preso encarcerado na solitária também tem. Nós, como humanos, garantimos que você que não praticou crime terá sua dignidade aqui no curso do Prolabore assistindo a minha aula. Mas também garantimos que o preso que vai ter que ser punido, que está numa solitária porque descumpriu ordens e determinações do ambiente do presídio, também é dignidade humana. O limite é a dignidade humana. Aqui, a dignidade dele é ter o seu contrato que foi assinado com o Prolabore respeitado. Ter uma aula que ensina para a prova, de soldado. O do preso tem dignidade. Qual? Que seja uma solitária. Que seja sozinho, mas em condições de higiene dignas. Em condições salutares e de salubridade. Que traga a ele uma condição de punição, mas que não atinja a quebra da dignidade. O matando, por exemplo. O torturando. Praticando castigo. Então, analise isso, tanto na condição da prova para a linha dos direitos humanos, quanto para qualquer situação prática. Até que ponto que isso é aplicado? Eu dei um exemplo de um preso, que parece que não teve ali dignidade, a um aluno aqui do Prolabore. Bom, então, conjunto de direitos considerados indispensável para a vida humana, pautado nas condições de princípios
ou os princípios basilares: liberdade, igualdade e dignidade. Então, esse conjunto de direitos são indispensáveis para a vida humana e são pautados pela liberdade, igualdade e dignidade. Liberdade, quando eu não posso, o Estado, intervir naquilo que eu decido fazer, se não é contrário à lei. Se não é contrário às normas que o Estado impõe a todos. A igualdade é que todas as condições de direitos que dão para determinada pessoa humana também sejam dadas a mim. Então é um direito social, é um direito econômico, é um direito cultural, que para qualquer um terão as mesmas garantias e direitos que eu. Só que você tem que lembrar que nos direitos humanos, a dignidade é tratar todos iguais. Mesmo que para alcançar essa igualdade, eu tenha que realizar condutas e normas desiguais. Então, uma mulher tem a Lei Maria da Penha exatamente porque ela é mais sensível que um homem, frágil, e ela atinge ali as condições de vítima num preceito muito mais abundante do que a vitimização do homem. Então, tratar com desigualdade com uma norma de que não tem para o homem, não tem o João da Penha, mas que essa Maria da Penha é importante para igualar esses direitos, para subir essa fragilidade e colocar que o Estado está junto e deixar igual. Assim como o idoso, o deficiente, o com problemas de saúde de forma terminal, ou até mesmo a criança e o adolescente, né? A gestante. Então, você tem isso aqui, o nome de liberdades públicas, de direitos humanos ou individuais, aquelas prerrogativas do indivíduo em face do Estado. Então, liberdade é aquela que o Estado faz a garantia que você tem e a não intervenção para que você use. Então, liberdade é eu poder, no carnaval, dançar no meio da rua. Numa mesma rua que em dias normais são elas consideradas para o trânsito. E você vai ter essa liberdade ali, porque o Estado te garantiu ela, e naquele momento ele não vai tirar, porque ele garantiu essa liberdade. Há outras liberdades que ele não tem que garantir, não, ele só não tem que intervir. Por exemplo, liberdade de ir e vir. Fazer o que você bem entender com o seu meio de locomoção legal. Pegar um veículo devidamente regularizado, devidamente registrado e ir para outro estado, sem ninguém interferir. Porque dentro das condições legais que o Estado cobrou de você, você tem dia. E não pode atingir essa liberdade. Você tem liberdade de fumar num ambiente aberto, por mais que você sabe que o cigarro é prejudicial. Mas naquele local você pode. Então ninguém vai intervir. E o Estado vai garantir isso para você. Então, a liberdade está em torno daquilo que o Estado não vai intervir e vai te garantir. Perfeito? Bom, as características dos direitos humanos são imprescindíveis para entendermos por que essa declaração foi criada. Você viu que até agora eu não falei da declaração em si, e sim dos direitos humanos. Inerência quer dizer que os direitos humanos pertencem a todos os seres humanos. Não há ressalva, não há possibilidade de retirada de uma pessoa considerada ali nas circunstâncias de garantias de direitos como não mais humana. Nasceu, ser humano, está ali dentro do útero da mãe, aquele feto, tem as garantias. Garantias de ser humano. Garantias de dignidade. Então, ele foi gerado, os direitos humanos, vindo lá de 1215, na Magna Carta da Inglaterra, para dizer o seguinte: não dá para tratar ser humano de maneira diferente, não. Todos são iguais. Não existe raça pura. Não existe uma condição de determinar humanos melhores do que outros humanos. Todos somos iguais. Então é por isso que ele tem esse, que é o mais famoso de todos, chamado universalidade, como uma característica que diz que não importa a raça,
a cor, o sexo, a origem, a condição social, a língua, a religião, a opção sexual. Ali, os direitos humanos abarca todos. Então, para a luz dos direitos humanos, não tem esse debate de homossexualismo, de heterossexualismo, de 70 gêneros, que mais ou menos, ou até mais, que existe. É ser humano, o restante não interessa. Garantias e direitos iguais. E é importante nós tratarmos disso aqui, para que qualquer pensamento ideológico que você tenha, para sua prova você esqueça dele. Esqueça mesmo. E atribua o que os direitos humanos fala, que é o máximo das garantias. Você vai sempre perceber que na minha aula dos direitos humanos eu estou falando de máximo de garantia. Ah, mas o cara tem uma opção sexual que ele relaciona com a própria irmã e com a sogra. Com a sogra. Máximo das garantias. Por mais que na sua ideologia mental você pense, com a sogra esse cara é doido. Mas é ser humano. Assim como o doido também tem suas garantias. Certo? Bom, transnacionalidade é que não importa o local que você esteja, você vai ser tratado como ser humano. Indivisibilidade, que os direitos humanos não são fracionados, implica numa unicidade. Então, necessariamente, analisa-se todos os direitos humanos para você e todos os direitos que tem ali são seus. Ah, não, no seu caso, você não tem direito ao matrimônio, não. Ah, por quê? Não, esse você não tem, você tem os outros. Não, você tem todos. Todos de forma única, para ser utilizados da maneira que você bem entender. Perfeito? Aqui o material está um pouco reduzido aqui, mas no material encaminhado na área do aluno, está totalmente descrito aqui. Dá para ajeitar isso aqui na apresentação? Não, né? Tá, e aí? A piscada deve ser não. 2 é não, né? 2 é não, acho que não. Então tá bom. Depois a gente muda. Interdependência. Muitas vezes, para exercício de um direito humano, passa-se obrigatoriamente pelo anterior de outra geração ou dimensão. Primeira vez que eu falo de geração e dimensão na aula. Então, quando trata-se de dimensões, eu vou falar lá na declaração, que ela foi partida em dimensões para você saber cada passo dela foi correspondido a uma geração a ser protegida dentro dos seus princípios basilares. O primeiro deles não quer dizer que é melhor do que o segundo, ou melhor do que o terceiro, ou melhor do que o que ainda já chegou ao quinto de geração. É dizer que ele está ali, que ele existe e tem alguns atributos que já está inserido na declaração. Certo? Nós vamos falar deles daqui a pouco. Indisponibilidade é que o ser humano não pode abrir mão, dispor de um direito humano por ser inerente a ele, nem os estados podem suprimi-los a partir do momento que os reconhece. Então, se o nosso país reconheceu a Declaração de Direitos Humanos, no meio do tratar com a sociedade, ele não pode falar assim, ah não, esse negócio não está muito bom para nós agora não, vamos sair fora dos direitos humanos no artigo 10º, 20º e 23º? Vamos, mas por quê? Não, é melhor não, tem muita gente querendo casar, vão tirar a autorização para casamento dos direitos humanos. Indisponível, uma vez que o Estado reconheceu. Nosso Estado reconheceu, nosso país reconheceu, ele aplica por inteiro, a todas as condições de garantia. Imprescritibilidade, um direito humano não prescreve por decurso do prazo. É por isso, e agora você não vai esquecer, que aquelas acusações lá da ditadura, lembra lá das acusações da ditadura, da Comissão da Verdade, que dizia assim, temos que punir os militares que torturaram as pessoas que eram contra a ditadura, lembra disso? Aqui, na nossa aula, eu não quero saber se você concorda com a ditadura ou não. Eu não quero saber se você acredita que ela teve. Isso não é problema nosso nem para a prova. Eu quero que você entenda que, como ela é imprescritível, para direitos humanos, qualquer ato contrário à dignidade humana tem que ser apurado a qualquer tempo e punido a qualquer época. É por isso que julgamentos, por exemplo, da Alemanha nazista demoraram por anos, mas foram julgados e condenados, porque atingiram não uma norma penal, atingiram os direitos humanos. Beleza? É por isso. Então, você percebe que, majoritariamente, a imprescritibilidade já foi aplicada até no Brasil.
Em que situação? Quando pediram indenizações para os parentes daqueles que foram mortos durante o regime militar mediante tortura. Os parentes falaram assim, não, mas peraí, se direitos humanos é imprescritível, nós ficamos sem nosso avô, que pagava as contas de casa na época da ditadura. Ele foi morto por uma tortura, foi comprovado isso na época. E pediram a indenização. E foi isso que foi dado pela jurisprudência. Pague, já que foi direitos humanos que vocês atingiram. Só um exemplo, tá? O seu material está bem mais construído. Individualidade. Não, ficou bem desconfigurado mesmo. Podem ser exercidos por apenas um indivíduo. Então não precisa de você em direitos humanos aguardar clamor de ninguém, não. Querem um exemplo? E sempre bom, e sempre vou fazer nas aulas? A famosa Maria da Penha, que apanhava do seu marido venezuelano, que por várias vezes a torturou, e uma delas simulou um assalto só para atirar nela de propósito. Olha que ideia. Bem bolado, né, essa ideia? Como é que eu faço? Eu simulo um assalto. Depois ele ainda foi mais brutal e sanguinário. Ele a eletrocutou até ela ir para uma cadeira de roda. Ah, não, ele está com fogo nela também. Bom, vocês perceberam que eu não gostava dela, né? Diante disso, ela foi até o órgão internacional de direitos humanos individualmente e falou assim: ô mundo, aquele país Brasil não tem nenhuma norma que protege a mulher vítima de violência doméstica. E o mundo então clamou lá na ONU: Brasil, ou você toma vergonha na cara e cria uma norma para garantir essa dignidade da mulher, ou nós vamos começar a cercear você em vários pontos da globalização econômica e mundial do ponto de vista cultural, administrativo, jurídico. Vai dar ruim. Gerou, então, a Lei Maria da Penha, naquela exatamente década onde o governo que estava presente aderiu a essas posições da ONU. Certo? Então, ela foi lá e aplicou essa condição. Na complementariedade, diz que os direitos humanos devem ser interpretados em conjunto, não havendo hierarquia. Foi o que eu disse lá no começo. Ele se vê num todo. Então, você tem liberdade de aplicar suas crenças e religiões. Você pode sim estar lá no seu templo e gritar ao seu Deus ou ao quem você venera da maneira que quiser. O problema é que muitas vezes você vai colocar esse alto-falante em 150 decibéis, que vai atingir direitos de outros que não querem ouvir. E é nesse momento que não se tem hierarquia. Não pode você aplicar os seus direitos de ali conduzir a sua crença e religião, interferir nos direitos dele, onde ele está realizando uma outra conduta humana. Não há hierarquia. Abaixa o seu som, continua com o seu ato de crença, mas não interfira no direito da privacidade do lar dele. Ele tem esse direito. Certo? Então não há essa hierarquia. Inviolabilidade. Esses direitos não podem ser descumpridos por nenhuma pessoa ou autoridade. Então, não há justificativa que corresponda a alguém praticar condutas contrárias aos direitos humanos. Por que você está matando esse cara aí? Não, isso aqui já foi demais. Esse cara aqui é extremamente feio. Nós temos que ter um limite. E isso aqui passou da condição humana. É muito feio. E é pior, ele ainda tem uma camisa do Atlético. Vamos ter que eliminar. Né, ou rebaixar de novo, para ficar diferente do nosso. Então entenda, essa conduta aqui é para demonstrar que não pode ele trazer uma inviolabilidade em prol de algo a descumprir ou a realizar que vai contrário aos direitos humanos. Não há justificativa. Coronavírus. Estão vendo a quarentena? O que tem que ter nessa quarentena para se amparar os direitos humanos? Dignidade. E como que eu vou atuar na dignidade de alguém que está com coronavírus? Que você está retido, num quarto isolado, mas se você vai se alimentar de 3 em 3 horas,
Você vai ter contato por todas as mídias sociais com seus parentes, inclusive videoconferência. Só que você não vai poder ter contato com nenhum deles, porque aí não tem hierarquia. O seu direito de ter contato com as pessoas não pode sobressair a vida de todos. É igual. E nesse momento, para ser igual, eu tenho que preocupar com todos em relação a você. Mas a sua dignidade humana, ela não pode ser rebaixada em nenhum momento. Entenderam? Então parece que está sendo desumano, mas é a dignidade humana máxima que possa ali ocorrer para deixá-lo na quarentena como um ser humano. Perfeito? Bom, irrenunciabilidade. São irrenunciáveis esses direitos. Então, irrenunciar a um direito é trazer a possibilidade de você abnegar dele por um simples pulso do Estado. Aqui, você vai renunciar ao seu direito à vida agora, viu? Está em excesso de população, é hora de alguns dedicarem à morte. É normal isso. Vai lá. Quem vai primeiro? Renuncia? Não dá. Preciso que renuncie à liberdade. Está tendo muita gente na rua. Vamos começar a estipular horários. Criança até 22 horas na rua só. E pronto. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Algum local já definiu horário para crianças e adolescentes ficarem na rua. E o que esse promotor foi criticado? Direitos humanos. Não é você que tem que definir isso, não. É o pai da criança em torno das garantias e segurança que ele destina a ela. E se o pai quiser ir para um playground aos 23 com o filho? Você vai interferir nisso? Então, irrenunciáveis. Viu que meus exemplos vão de um ponto a outro? Cada um deles, para você não esquecer dessas características, que é o que se cobra em prova, beleza? Interrelacionariedade. Os direitos humanos e os sistemas de proteção se interrelacionam, possibilitando as pessoas escolherem entre o mecanismo de proteção global, regional, não havendo hierarquia. A Maria da Penha, ela foi aqui, no Brasil, pedir para ter uma lei. Ela foi lá no Congresso. Gente, se aconteceu isso comigo, e agora, depois de 20, 30 anos de casada, que eu resolvi denunciar, imagina a quantidade de mulher que não faz isso. Vamos resolver. Aí o Brasil, não, mas espera aí, eleição e tal, não vai dar certo. Vamos ter calma. Ó, ela o quê? Vou pro global. Foi lá e ó, passagem paga pela ONU, estadia paga pela ONU, denúncia recebida pela ONU. E deu no que deu. Historicidade, estão vinculados ao desenvolvimento histórico e cultural do ser humano. Direitos humanos não sempre existiu desde que se criou o homem nas circunstâncias científicas ou religiosas, não. A primeira vez que falou-se em direitos humanos foi na Magna Carta da Inglaterra, em 1215. Dentro da condição do calendário romano, já tinha 1215 anos que Jesus Cristo tinha nascido. Entende-se nessa ideia que até lá, direitos humanos não tinha o nivelamento daquilo que era uma dignidade. Tanto que havia situações que, se você era contrário à Igreja Católica, o que acontecia com você? Morte, inquisição, de quebra da dignidade, tortura. Então, a partir dali, começou-se a visualizar, e lá na Inglaterra foi inclusive um reinado, um rei que visualizou isso, e começou a dar direitos àqueles ali que moravam no seu reinado, em torno de garantias e direitos humanos. Os primeiros direitos que ele deu foi: você tem direito à defesa quando alguém te acusar. Você tem direito à proteção da vida pelo rei. E foi colocando os direitos. Então, isso foi vindo de um histórico e uma cultura do ser humano, até chegar ao que temos hoje. Isso tudo que eu estou falando com você cai na prova dentro dos considerandos que está na declaração. Esses considerandos estão aqui. E um deles, que nós não podemos esquecer, é, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Antes dela, tivemos a primeira, não é isso mesmo? Lá começou a ter uma análise dos direitos humanos. Ô, gente,
não pegou pesado nessa guerra, não. Não, foi até tranquilo. Eu acho que até foi um aprendizado para nós. Vamos determinar algumas regras na guerra. Já veio a segunda. 20 e poucos anos depois já tinha a segunda. E a segunda foi o ápice da demonstração do quanto nós, culturalmente, de forma histórica, precisávamos evoluir para entender o que é direitos humanos. A partir do momento que determinada rumo da guerra, passou-se a uma condição necessariamente de extirpar com esses direitos. A partir do momento onde aceitávamos no mundo, eu disse aceitávamos, a conduta do extermínio de determinadas raças e etnias em prol de uma consideração de que aquilo era humano. O mentor dessa análise, o Hitler, na Alemanha, fez uma Olimpíada naquele país, na época. Recebeu vários chefes de Estado, na época. E ele praticava condutas contrárias aos direitos humanos na época, eliminando judeus em campos de concentração, chamados ali também dentro do ato cultural de holocausto. Aquilo precisávamos, de forma histórica e cultural, vincular como motivo de ter direitos humanos. A hora que acabou a guerra, a ONU juntou e falou, nós não podemos aceitar isso mais não. Holocausto não pode ter mais não. Pode ter guerra. Holocausto não. Exterminar um certo tipos de etnia ou raça humana, não tem como ter direitos humanos aqui. Tanto que tivemos guerras depois da segunda. Concorda comigo? Que tiveram regras. Regras mesmo. Ao ponto que se eu render um determinado inimigo, vivo, não posso mais matá-lo. Tem que utilizá-lo como prisioneiro. E ele não pode exercer trabalho se não ser preso. Preso de guerra. Cidadão que não esteja em atividade de guerra, não pode ser morto. Olha para você ver o que é que chegamos a esse ponto para ser direitos humanos. Direitos humanos abarca isso. Na guerra tem regras. Não pode ter nenhuma arma química de eliminação de massa. Antrax. E assim como outros. Né? Imagina uma bomba de coronavírus. Não pode. Quer um detalhe curioso? Se o inimigo levantar a bandeira branca e fizer com que o outro, ali, tropa de guerra, ir até o seu encontro e a bandeira branca for falsa e for uma armadilha, ele praticou um crime de guerra. Todo o restante do mundo pode ir contrário a ele pela conduta errada de guerra que ele fez. Isso somos nós, humanos, que realizamos isso. Concordamos com isso. Pode ter guerra, mas tem regra. Se até nas nossas brincadeiras de criança tinha regra. Não é isso mesmo? Rouba bandeira, pega-pega, esconder. Não é isso? Tudo isso é para atribuir que os direitos humanos, ele é universal, ele tem uma condição de aplicabilidade de forma histórica para que se vincule a tudo que ocorreu até aqui. Tudo que ocorreu até aqui. Vedação do retrocesso ou do regresso. Então, uma vez estabelecidos os direitos humanos, não se admite retrocesso visando limitar. Então, uma coisa que você vai nunca mais esquecer para sua prova e para a vida. Dos 30 artigos da declaração, nunca, jamais retirará algum. Eu posso acrescentar. Quantos ali determinarem um dia as reuniões da ONU? Mas diminuir? Não. Esses 30 tá muito. Tira esse aí de obrigar a casar aí, ou deixar autorizar a casar. Tira esse. Não pode. É daquilo para mais direitos humanos. Para melhores e maiores direitos humanos. Perfeito? Bom, prevalência da norma mais benéfica. Então, na solução de um caso concreto, deve prevalecer norma mais benéfica para a vítima da violação de direitos humanos. Então, senhoras e senhores, quando fala mais benéfica, quais dos direitos que aquela vítima foi atingida? Qual?
o da vida. Esse é o que nós vamos aplicar nas condutas de restrição a quem atingiu. Então imagine que o Estado esteja realizando práticas de tortura contra o indivíduo cidadão, seja por meio dos policiais, seja por meio de outras autoridades. Direitos humanos vai desde o da vida até as privacidades. Vamos coibir tudo, mas a gente vai naquela que mais prevalece na vítima. Bom, quando trata-se então de direitos humanos, eu tenho as dimensões. Então, você tem aqui aquilo que a doutrina estabelece como 3 dimensões clássicas. Isso cai na sua prova. As 3 dimensões são liberdade, igualdade e fraternidade. Ô Everton, são aquelas defendidas pela Revolução Francesa. É isso mesmo. Só que eu quero que você atribua ela não mais à Revolução. Eu quero que você atribua ela à Declaração. Então, se ela partiu dessa construção da Revolução Francesa em torno desse aqui tripé, eu quero que você não considere mais como tripé, considere como dimensões dos direitos humanos, porque não vai parar em terceira dimensão. Você vai ter a condição da fraternidade na 4ª dimensão, você vai ter outras dimensões que vão ser inseridas com o passar do tempo, porque eu disse que direitos humanos não se limita, não se restringe, mas pode se ampliar? Pode. Então, liberdade. O que é a ideia dessa dimensão para a nossa declaração e para os direitos humanos? Proteger os direitos civis e políticos individuais. Liberdade, vida e segurança pessoal. Liberdade de ir e vir, de se expressar, de se associar, de sindicalizar, de trabalhar, de viver em sociedade. Vida, de garantir que você tenha uma dignidade com a sua vida humana, que o Estado proteja a sua vida ao ponto de trazê-la como indisponível. Quer um exemplo? Por que você é multado quando está de moto sem capacete? Por que o Estado intervém em você quando você está sem capacete? Pensa, é você sozinho, de moto, sua. O que o Estado tem a ver com isso? O que você podia virar para o Estado e falar, aqui, deixa eu falar com você, Estado. O problema é meu se eu morrer. O que o Estado fala? Não é seu. Vida eu tenho que proteger. Inclusive a ordinária vida sua. Que você está querendo acabar com ela ali agora, naquele poste ali. Então é por isso que eu vou gastar dinheiro com campanha. É por isso que eu vou gastar dinheiro com polícia para te multar. É por isso que eu vou fazer doer no seu bolso para você aprender. Então, cinto de segurança é a mesma coisa. Camisinha é a mesma coisa. Aqui ó, carnaval, tem maior possibilidade, distribui isso igual milho para a granja. Joga lá a camisinha. O que o Estado quer com isso? Alguns um dia falaram assim comigo, não reproduzir. Podia ser uma ideia boa, mas não é isso. Por direitos humanos, impedir que você ali disponha de sua vida. Então, que o Estado proteja. Esse ponto é tão importante, você vai analisar junto comigo. Se você estiver ouvindo um rádio, você vai ver uma propaganda do governo que é assim, passou o carnaval, faça seu teste de HIV grátis, rápido e fácil. O que ele quer? Ele quer o seguinte, já que você não usou a maldita camisinha, que foi distribuída igual milho, agora eu vou querer que você faça o exame rápido, pra você não virar despesa para mim morrer. Eu preciso ser ativo. Então, quanto mais rápido você fizer o exame e der positivo, mais rápido eu vou te dar os coquetéis de graça, mais rápido você vai conseguir intervir no vírus e vai conseguir viver normal. Assim como se comprova hoje, quanto mais rápido você detectar o vírus, mais normal você vai viver ao ponto de ser a mesma faixa etária de idade que viveria normalmente. Expectativa de vida igual. Então, o que o Estado quer com isso? Garantir a condição da vida. Na igualdade, proteger os direitos econômicos, sociais, culturais e trabalhistas. Então, aqui, o Estado intervém
o mínimo possível, porque ele quer te dar liberdade. Como que o Estado te dá liberdade? Intervindo o mínimo possível. Aqui, o que você está fazendo aqui 2 horas da manhã? De vez em quando o policial faz isso. Eu, de vez em quando, me faço isso. Abordo a pessoa assim, o que você está fazendo 2 da manhã aqui nessa rua? E o cara me responde com direitos humanos. Eu falo assim, uai, nada. E a resposta dele está certíssima. O Estado garante essa liberdade. E aí o policial pergunta, mas por que nada? E aí, se ele já estudou essa matéria, ele responde ao policial, porque o Estado garante a liberdade de não fazer nada. E você, como policial que tem que garantir essa liberdade, o que você deseja a ele? Muito bem, amigo. Boa liberdade, bom nada para você. Siga adiante. É assim que é a prática? Então, é assim que tem que acontecer. E como que o Estado garante essa liberdade? Não intervindo e protegendo. Como que ele protege essa liberdade dentro da segurança pessoal, que nós vamos ler no artigo? Quando você está ali sem fazer nada e um policial te agride. Como assim nada? Não existe nada 2 da manhã. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Já viram isso na música? E aí você agride. Pronto, agrediu. Opa, Estado, me proteja. É direito humano a segurança pessoal. Fui agredido. O Estado vem. Opa, você foi agredido? Procedimento investigativo. Punição ao policial. Inclusive, indenização a você, dependendo. Viu? O Estado garantiu a sua segurança pessoal. Igualdade já é não mais uma intervenção mínima, e sim uma intervenção máxima. É o Estado proteger seu direito econômico, dando o máximo de garantias e direitos para você. Sociais, dando o máximo de direitos e garantias. Culturais, trabalhistas, dando o máximo. O que são os máximos? Quer ver? Social. Bolsa Família. Eu não quero você passando fome. Tamo aqui. Cultura. Eu não quero ver você sem cinema. Toma meia entrada, estudante. Transporte público. Eu não quero você idoso, parado dentro de casa com osteoporose. Toma passagem de graça. Isso é o Estado fazendo. É o Estado realizando. Na fraternidade, eu tenho uma busca coletiva. É o ambiente harmonioso entre instituições públicas, privadas e sociedade. Então, é o princípio da solidariedade, são os direitos difusos. Então, é o meio ambiente, é o meio do consumidor dentro do mundo capitalista, é o desenvolvimento do mundo dentro das atribuições, tanto ideológicas, culturais, sociais, é demandar que a sociedade trabalhe em harmonia, em qualquer aspecto. Cruz Vermelha, como é que chama aquela de Sem Fronteiras?